Boa noite, professor. O nosso grupo foi responsável por falar do girassol, o Elianthus anus. Os acadêmicos é o Andrei, eu, Joana e o William. Bom, a cultura do girassol, ela é uma planta dicotiledônea, de fotoperíodo curto, e o girassol ele se adapta a diversos tipos de solos, levando em consideração a sua fertilidade, a textura, o teor de matéria orgânica. Porém, o girassol não se adapta e tem mau desenvolvimento em solos compactados. O girassol também tem preferência em solos com pH de 5,5 e por solos planos e bem drenados. Bom, fazendo uma introdução à fenologia, a cultura do girassol ela tem um ciclo variável de 65 a 165 dias, onde com a escala fenológica a gente pode separar cada etapa de desenvolvimento da cultura. E essa escala fenológica ela é dividida em fase vegetativa e reprodutiva. A fase vegetativa se inicia pela emergência da plântula e é dividida em uma série de estágios. Já a fase reprodutiva, ela apresenta 9 estágios e se inicia com o surgimento do botão floral até a maturação fisiológica. Bom, o estágio VE, que é a emergência, nesse estágio a gente tem o hipocótico do girassol, onde ele se eleva e se emerge na superfície do solo, juntamente com os cotilédones. Depois disso ocorre o aparecimento do primeiro par de folhas verdadeiras, que tem que ter pelo menos 4 centímetros de comprimento. Nessa fase, nesse estágio, a emergência ela deve ocorrer, né, em até 7 dias. Só que se a profundidade de plantio for maior que 5 centímetros e ocorrer temperatura abaixo de 10 graus ou tiver ausência de água no solo ou de chuva, esse período de emergência ele pode ser prorrogado. E nessa fase é bom que a emergência ela ocorra de forma rápida e mais uniforme possível para não ocorrer a falha no estande. Bom, a fase VN, que é a junção da fase V1, V2, V3 até a fase VN, até o estágio VN, é o período que a gente tem a formação de folhas verdadeiras com comprimento maior de 4 centímetros e tem definição, é definida pelo número de folhas de V1 até o VN, que é o pleno florescimento de folhas. Fase reprodutiva. Esta fase inclui o aparecimento do broto floral até a maturação fisiológica dos aquênios. O estágio R1 refere-se à fase em que olhando-se a planta de cima, observa-se um pequeno broto floral e não broto de folhas. Nesse ponto, as brácteas ao redor do broto floral são semelhantes a uma estrela, porém com vários ápices. Estágio R2 refere-se à primeira fase de alongamento do broto floral, distanciando-se de 0,5 a 2 cm da última folha. Considera-se como última folha aquela que está unida ao caule. Estágio R3 refere-se à segunda fase de alongamento do broto floral, encontrando-se a uma distância maior que 2 cm acima da última folha. Estágio R4 floração inicial refere-se à primeira fase do florescimento. Caracteriza-se por apresentar as primeiras flores liguladas, que frequentemente são de cor amarela. Estágio R5. Ele é dividido entre o R5.1, R5.2 e R5.N. Ele refere-se à segunda fase do florescimento, pode ser dividido em subfases, conforme a porcentagem de flores tubulares do capítulo, que estão liberando pólen ou abertas. R5.1, 10% das flores do capítulo estão abertas, e R5.5, 50% das flores do capítulo estão abertas, que é a floração plena. No estágio R6, a floração final, ela refere-se à terceira fase do florescimento, caracteriza-se por ter ocorrido a abertura de todas as flores tubulares e as flores ligulares estão murchas. E no estágio R7, refere-se à primeira fase do desenvolvimento dos aquênios. O dorso do capítulo converte-se em uma cor verde para um amarelo claro.
O estádio R8 refere-se à segunda fase do desenvolvimento de aquênios. O dorso do capítulo torna-se amarelo escuro e as brácteas ainda estão verdes. O estádio R9, a maturação fisiológica, refere-se à fase de maturação dos aquênios. As brácteas estão entre as cores amarelas e castanho. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre a escala fenológica e a exigência do girassol durante seu ciclo. Basicamente ele é dividido em duas etapas, né? A fase vegetativa e a fase reprodutiva, como foi comentado anteriormente. Na fase de emergência, a duração do seu ciclo desse período é de 4 a 10 dias, a temperatura ideal é em torno dos 23 graus e o ideal é que fosse de 0,5 a 0,7 milímetros por dia para que ocorra seu desenvolvimento. Durante a fase vegetativa, no caso o crescimento vegetativo, tem duas formas, o crescimento em modo lento e um crescimento acelerado. Isso vai depender conforme a temperatura durante o ciclo, como é que está a questão da disponibilidade hídrica, o fotoperíodo. Isso vai ter influência diretamente como é que vai ser o processo de crescimento dessa planta. A duração desse ciclo é em torno de 50 a 70 dias. A temperatura ideal nesse período é de 23 a 28 graus e o ideal é que fosse de 0,7 a 6 milímetros por dia. Já na fase reprodutiva, a floração ela dura em torno de 10 a 15 dias, com temperaturas aí que fosse ideal de 35 graus maiores, né, que 35 graus e de 6 a 8 milímetros por dia. Enquanto na parte de enchimento de grãos, a duração é de 20 a 30 dias, o seu ciclo. A temperatura ideal para que isso ocorra é de 20 a 30 dias, a temperatura ideal de 20 a 24 graus e de 4 a 6 milímetros por dia. Já na maturação fisiológica, a duração é de 15 a 25 dias e o ideal é que não ocorra nada de chuva para que consiga fazer a colheita e tudo mais. Também a gente consegue estar pontuando assim, aqui a adaptação do girassol é uma planta que tem uma alta adaptação, ela consegue se adaptar a diferentes temperaturas, ela tem uma tolerância a baixa temperatura e períodos de estresse por déficit hídrico. As fases que são mais críticas, basicamente por questão de falta de água, são de 10 a 15 dias antes do florescimento e 10 a 15 dias após o final da floração. O total de milímetros de água, né, para todo o ciclo da cultura varia em torno de 600 a 1000 milímetros no caso. O fotoperíodo, né, ela é uma espécie insensível e com 12 horas de luz, né, ocorre a diferenciação floral. E em relação ao vento, basicamente não tem muita interferência no início da cultura. Se a gente pensar no desenvolvimento dela, não vai ter tanto interferência nesse momento, mas tem um certo efeito sobre o seu crescimento com relação à postura da planta, né? E ela pode ocasionar tombamento e quebramento das plantas.